Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e chegamos naquele momento da declaração do imposto de renda, prestar as contas com o leão. Obviamente não é a coisa mais divertida de se fazer, mas a gente precisa fazer e nesse vídeo eu vou te mostrar os principais passos. São 3 passos, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Nós, investidores e investidoras, precisamos saber alguns detalhes, esses 3 pontos principais. O meu trabalho aqui é simplificar todo tipo de conteúdo para vocês. Então você vai ver exatamente esses 3 pontos. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem esse passo a passo na prática. E sim, a gente deve prestar contas com o leão. Obviamente, mudaram algumas regras da declaração, mas eu sempre digo isso. Se você é obrigado a declarar um imposto de renda, é bom, porque significa que você está tendo lucro nas suas operações, lá na Bolsa de Valores ou em outros lugares. E segundo, você está construindo patrimônio, você está crescendo o seu patrimônio. Quanto ele vai ficando mais alto, você vai sendo obrigado a declarar. Então, eu não sei qual é o patrimônio, se você está tendo lucro ou não nas suas operações, mas eu sei que daqui para frente você vai ter, né? Então, já vá se acostumando que sim, a declaração de imposto de renda faz parte do nosso dia a dia como investidores e investidoras. Então, eu vou te mostrar agora os 3 principais passos para declarar suas ações e seus fundos imobiliários. Você vai ver todos os detalhes agora e vai ficar tranquilo com a sua declaração. Vamos lá. Então, galera, anota isso aqui que eu estou te falando. O que a Receita Federal quer saber de você, investidor? 3 coisas, tá? São só essas 3 coisas, esses 3 principais passos que você tem que declarar. A Receita Federal, o que ela quer saber de você? Primeiro, se você teve algum lucro naquele ano que passou. Então, agora 2023, a Receita Federal quer saber se você teve lucro em 2023. Você vendeu alguma coisa que teve lucro, alguma ação, algum fundo imobiliário? A Receita Federal quer saber disso, tá? Se você teve um ganho de capital. Segunda coisa que ela quer saber, tudo aquilo que você tem, aquilo que você possui. Então, você vai ter que declarar o nome ali de todas as ações e os fundos imobiliários que você tem. Só declaração, não quer dizer que você precisa pagar imposto de renda em cima disso, tá? Esses são os bens e direitos. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador daqui a pouco. E qual é o terceiro ponto? Ela quer saber também aquilo que você ganhou naquele ano, o que você ganhou em rendimentos. Então precisa ser declarado sim os dividendos das ações, dos fundos imobiliários ou os juros sobre capital próprio. Tudo isso vão ter algumas abas separadinhas aqui no programa que eu vou te mostrar, são os rendimentos. Então, muito bem, a teoria aqui é isso que você precisava saber. Agora vamos para a prática, onde eu vou começar pelos bens e direitos, tá? Eu acho que é legal, a primeira coisa que a gente faz é declarar todas as ações e fundos imobiliários que a gente teve. Já compartilhando aqui a minha tela, então, a primeira coisa que você precisa é baixar o programa da Receita Federal. Você pode entrar no Google e entrar no site oficial aqui do governo federal, você já vai ver imposto de renda, é só você clicar aqui então e baixar o programa, ó, baixar o programa de imposto de renda, dependendo aí da máquina que você estiver usando, se é o Windows, se é a Apple, enfim, você faz o download do programa e aí você vai chegar no programa que tem essa cara aqui quando você fizer a instalação. Perceba, aquelas coisas principais que eu te falei então, os bens e direitos já aparece aqui nessa tela inicial, tá? Então tudo aquilo que você tem. Outra coisa, rendimentos. Tem os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos também estão aqui nessa tela. E também estão aqui, ó, por curiosidade, nessa aba lateral, tá? Fichas de declaração. Já vou mostrar em detalhes aqui para você. E uma outra coisa que nós investidores precisamos preencher é essa outra aba aqui na lateral, que é renda variável. Então a gente tem operações comuns ou day trade, aqui a gente está falando de ações. E a outra parte aqui, operações com fundos imobiliários, tá bom? E uma dica, pessoal, que eu tenho feito isso desde o ano passado é tenha uma calculadora de imposto de renda, tá? Porque isso aí facilita a vida de uma maneira incrível. Eu vou usar aqui na prática porque é assim que eu faço a minha própria declaração, porque a tecnologia ela serve para nos ajudar, né? Antigamente, quando eu comecei a investir, não tinha nem YouTube, não tinha esse tipo de informação, e hoje em dia a gente já tem calculadoras, a gente já tem a tecnologia trabalhando para a gente tudo automatizado. Então vale muito a pena você ter uma calculadora. Vou até te mostrar aqui qual é a calculadora que eu uso, tá? Ela se chama My Capital,
tá bom? É uma calculadora super fácil, interligada, tudo automatizado com as corretoras, né? Porque eu conecto ali a B3 e ele já puxa tudo. Todas as operações que eu tenha feito no ano, e aí eu só preciso copiar e colar no programa da Receita Federal. Você vai ver, é muito bom mesmo e extremamente barato, tá? Tô colocando até os preços aí na tela porque eu acho que vale muito a pena. Se você tem dinheiro investindo na Bolsa de Valores, se você não quer ter esse trabalho de ficar fazendo cálculos, vale a pena sim, tá? Eu vou entrar aqui na minha conta e mostrar esse passo a passo aqui para vocês. Veja, essa aqui é a tela inicial, então, dessa calculadora. Tudo que eu operar, por exemplo, no mês de março, ele vai me mostrar aqui, até aquele limite de isenção de pagamento de imposto de até R$ 20.000 nas ações, ele já mostra. Então, é tudo automatizado. Para facilitar aqui a minha declaração de imposto de renda, então, eu vou clicar aqui em declaração de R e o que acontece? São esses 3 relatórios que ele disponibiliza. Primeira coisa, eu quero fazer os bens e direitos. Então, eu tenho que clicar aqui, ó, extrato auxiliar para declaração de imposto de renda. A gente já vai ver aqui todos os detalhes que a gente precisa. Vou voltar lá no programa da Receita Federal e clicar aqui em bens e direitos e a gente vai fazer junto então. Lembra, a Receita Federal quer saber tudo o que você tem. Então aqui você tem que listar cada uma das ações que você tem, cada um dos fundos imobiliários e a gente vai ver aqui na prática como se faz, tá? Então, tem o grupo código, é a discriminação. Onde eu acho essas informações? Lá no relatório da MyCapital, da minha calculadora, já tem tudo, tá bom? Então eu vou pegar, por exemplo, um fundo imobiliário que eu tenho. E eu vou procurar aqui, então, pelos bens e direitos, tá? Então tá aqui, ó, a minha bens e direitos. Deixa eu pegar um fundo imobiliário que eu tenho como exemplo, ó, o HGRU11. Ele já me mostra o grupo, o código de negociação, o ticker, o CNPJ, o nome, então, que eu tenho que copiar e colocar lá, na discriminação, a quantidade de cotas que eu tenho e qual era a minha posição em 2021, em 2022, ou seja, quanto dinheiro eu investi. Você quer ver só? Eu vou colocar aqui na calculadora, então a gente vai fazer juntos aqui essa declaração. Ó, então a gente começa aqui, grupo. Como estava escrito lá, é um fundo imobiliário, então entra aqui na parte de fundos. Se fosse uma ação, entraria aqui em participação societária. Depois, qual é o código? O código de fundo imobiliário é o 3. Se fosse um ETF, por exemplo, seria o 9. Então, eu vou clicar aqui em 3. País, Brasil. Qual o CNPJ do fundo? Então, é só eu voltar aqui, copiar esse CNPJ e colar aqui. Pronto, essa parte já está concluída. E a discriminação do fundo? Então, eu vou colocar aqui, ó, copiar de novo, cotas desse fundo aqui, já tem o nome dele, né? O CSHG Renda Urbana, Fundo Imobiliário. Na hora que eu copiei aqui, apareceu essa informação que não precisava, né? É só esse aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário, FII. Que mais que eu preciso colocar aqui na discriminação? Ó, 80 cotas em 2021, 80 cotas em 2022, então eu só vou copiar esses 2 itens aqui. Nessa parte, o que a gente está querendo dizer? Só precisa mostrar quantas cotas você tinha em cada um dos anos. Eu vou até fazer uma divisão aqui, ó. 80 cotas em 2021, ainda 80 cotas em 2022. Nessa parte da discriminação, não tem uma regra específica que você tem que fazer daquele jeito. É só para você conseguir mostrar para a Receita Federal o que você tem. Então aqui eu já estou mostrando o nome dessas cotas, quando eu comprei, então 80 cotas em 2021, já mostrei aqui que não comprei mais nenhuma em 2022. Você pode até preencher com outras informações. Eu até costumo colocar, por exemplo, comprei na corretora Toro Investimentos. No dia que eu comprei, a cota estava tantos reais. Você pode fazer uma lista aqui e discriminar todas as informações que você quiser, tá bom? Aqui você fica livre só para mostrar para a Receita o que tem. Mas é importante você clicar nessa opção, ó, negociado em bolsa? Sim. Qual o código de negociação? Então, nesse caso aqui, ó, HGRU11. Então, ele libera o ticker ali para você colocar, que é legal. Então, a situação em 2021, dia 31/12 em 2021. Isso aqui é uma informação que a gente sempre precisa colocar. Qual a situação no último dia do ano, nesses 2 anos aqui, tá? Então, lá na calculadora, eu posso pegar, então, essa informação, R$ 10.053, eu coloco lá, é o mesmo valor no ano seguinte, tá? Então, tá aqui, ó, 10.000, eu repito aqui em 31/12 de 2022. Então, é assim que você preenche os campos bens e direitos. Você vai colocar todas as suas ações e fundos imobiliários ali. Outra coisa, rendimento. Esse fundo imobiliário, por exemplo, pagou dividendo? Pagou. Eu já posso colocar aqui mesmo, ó.
informar rendimento isento ou rendimento exclusivo. É um rendimento isento, certo? Porque os fundos imobiliários têm esses dividendos aí que não cobra-se imposto de renda nenhum, tá bom? Então eu vou clicar aqui em rendimento isento, eu só vou clicar aqui em OK para garantir que está gravando. Isso que eu fiz, a gente vai ver que já está aqui na tela, tá? Dou 2 cliques, eu volto lá e vou clicar aqui em rendimento isento. E aí eu preciso saber quanto de dividendo esse fundo imobiliário aqui me pagou ao longo do ano inteiro. Consigo voltar lá na calculadora da MyCapital e ver exatamente isso, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Uma curiosidade, tá? Quando é dividendo de ações, o tipo de rendimento é o 9. Quando é de fundos imobiliários, a gente coloca aqui no 99 outros, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, a gente vai ter 99 outros, é aqui que eu devo colocar e automaticamente, como já estava na aba Bens e Direitos, o próprio programa aqui da Receita ele já coloca isso com mais celeridade aqui, mais fácil, né? Então já tem o CNPJ da fonte pagadora, vamos ver qual é o nome da fonte pagadora. O bom é que aqui dentro do relatório da MyCapital já tem exatamente o mesmo nomezinho aqui, né? Está escrito da mesma forma para não ter nenhuma dúvida, nenhuma confusão. Então tá aqui, ó, Credit Suisse Hedging Grifo Corretora de Valores. Então eu vou copiar essa informação e colocar lá no site da Receita. Perfeito, já está aqui. Agora a última coisa que eu preciso colocar é qual o valor, quanto que ele me pagou ao longo desse ano todo. É só eu voltar lá na calculadora e ver aqui, ó, R$ 681,60 ao longo do ano inteiro. É só eu colocar. Então perceba que você não precisa colocar o dividendo que você recebe todos os meses. É apenas esse acumulado ao longo do ano inteiro, ok? E aí eu coloco OK. Pronto, já está preenchido aqui a parte de rendimento isento e não tributável. Mas quando que é aquela outra opção que é um rendimento com tributação exclusiva? É quando uma ação paga aquele JCP, Juros sobre Capital Próprio. Vou colocar aqui para vocês verem também, ó, vou voltar, ó, ficha de declaração aqui no menu esquerdo. Eu vou colocar agora esse aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Por exemplo, a Itaúsa é uma ação que eu tenho que ela paga JCP. Vou voltar lá na calculadora e vou achar essa informação aqui de JCP. Ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, por exemplo, juros sobre capital próprio que a Itaúsa pagou, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, já até vou copiar esse CNPJ, voltar lá no programa da declaração, clicar em novo. E qual que é o tipo de rendimento? Então, juros sobre capital próprio, tá? Titular, qual o CNPJ? Já está aqui. O nome, ele já aparece automaticamente, que é a Itaúsa. E quanto que me pagou? Vamos lá, R$ 22,44. Vou voltar lá no programa e vou preencher aqui e clicar em OK. Pronto, a parte de rendimentos é assim que se faz. Rendimentos isentos e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Tudo isso lá disponível no relatório da minha calculadora de investimentos. Você está vendo como facilita muito. Aí vai ser muito mais rápido eu preencher tudo aqui. Não preciso fazer nenhuma conta mirabolante para isso. Vale muito a pena. E aí, galera, a terceira coisa que precisa fazer, que eu já te expliquei aqui lá no começo, é se você teve ganho de capital. Ou seja, você comprou uma ação ou um fundo imobiliário por um preço e vendeu mais caro, você precisa informar aqui também. Detalhe, se você tiver prejuízo, você também precisa informar, porque os prejuízos podem ser descontados se você tiver um lucro lá no futuro. Então, informe isso. Onde você vai fazer? Nessa aba aqui da esquerda, que se chama renda variável, tá? Então, operações em FIIs, por exemplo, ele já mostra aqui todos os meses, o resultado líquido do mês, ou seja, você precisa saber se naquele mês, por exemplo, janeiro de 2022, você vendeu com lucro, você teve um resultado líquido nesse mês, por exemplo, R$100, R$200, você vendeu com lucro, você precisaria informar aqui, tá? Operações comuns também. Aqui a gente está falando do mercado de ações. Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro. Você clicaria aqui ó, em operações comuns. O que é operações comuns? É quando você não compra e vende no mesmo dia. Por exemplo, você comprou hoje e vendeu daqui a um mês. Você colocaria aqui, precisa apurar quanto foi o lucro dentro daquele mês. E mais uma vez eu indico que você tenha a calculadora da MyCapital, porque você não precisaria calcular. Isso já tem lá disponível automaticamente. Vou voltar aqui dentro da minha área logada para você ver, por exemplo, ó, extrato mensal de operações comuns, aqui de ações. Se você clicar na setinha, você vai ver, ó, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo dividido aqui.
Eu, particularmente, não vendi nada em 2022, então eu não tenho nenhum ganho de capital naquele ano. Por isso que está tudo vazio aqui nessa tabela. Se tivesse alguma coisa, eu poderia preencher lá. Seria só mais uma vez copiar. Por exemplo, ó, mercado à vista de ações em maio. Se tivesse alguma coisa, o total estaria aqui. Por exemplo, R$ 200, se eu tivesse vendido alguma coisa com lucro. Aí era só eu voltar lá no programa da Receita e escrever em março R$ 200 aqui, e aí ele já faz a apuração total. R$ 200 é isento de pagamento, então era só você preencher esses 12 meses, tá vendo? Viu como fica muito mais fácil você fazer a declaração com uma calculadora, tá? Para mim, isso é imprescindível, tá bom? Eu testei o ano passado, foi a primeira vez que eu usei uma calculadora e vocês não têm noção como vai ficando muito mais fácil mesmo. Então eu indico que você faça sua declaração de imposto esse ano, porque é algo que vai te acompanhar ao longo da sua vida inteira. É importante você saber. E detalhe, cada ano que passa, você vai ficando muito melhor. No primeiro ano que eu fiz a declaração foi muito difícil. No segundo, eu já sabia algumas coisas. No terceiro, eu já estava tirando de letra. Agora, então, que tem uma ferramenta, uma calculadora, fica muito mais fácil. Eu vou terminar a minha declaração aqui em muito menos tempo. De repente, aí, em menos de 1 hora, eu já fiz a declaração, fico tranquilo com o leão, com a Receita Federal. E, inclusive, eu conversei com o pessoal da MyCapital e eu pedi para eles um desconto para quem entrasse pelo link do Lucro FC. Então, vou deixar aqui, o cupom vai aparecer na tela, o link está na descrição. Se você assinar essa ferramenta aqui, que é super automática, que funciona para qualquer corretora, porque é ligado com a B3 aqui no Brasil, você vai ganhar 10% de desconto na assinatura. Então, vale muito a pena. Pega esse link aqui, porque o pessoal da MyCapital é muito bom. E, inclusive, pessoal, vou pedir para você deixar dúvidas que você tenha sobre imposto de renda, declaração, pode deixar aqui nos comentários, porque eu pretendo fazer muitos conteúdos sobre isso ainda até o final de abril, que vai ter o prazo, abril ou maio, se eu não me engano, que é o prazo final da declaração. Mas você já pode ir fazendo desde agora, porque se você tiver dinheiro para ser restituído, vai mais rápido. Deixa o seu comentário aí, porque eu volto para produzir mais conteúdos para vocês, ok? Um abraço e até mais!